O velho tinha cheiro de poeira, calor e muitos dias sem uma refeição de verdade. Estava parado diante do portão de ferro do Hotel Imperial do Atlântico, no Rio de Janeiro, segurando com as duas mãos uma pequena placa de papelão, como se aquela folha fina e gasta fosse a última coisa no mundo que ainda aceitasse ficar ao lado dele. Ao redor, a noite chegava em carros de luxo e em silêncio arrogante. Homens de terno impecável desciam sobre a entrada de pedra vermelha com a tranquilidade de quem nunca precisou pensar de onde viria a próxima refeição. Mulheres com vestidos de seda atravessavam a porta sob lustres visíveis até do lado de fora, enquanto seus perfumes passavam pelo ar quente como se tivessem preço suficiente para apagar a realidade. Sempre que o portão se abria, risadas escapavam junto com a luz. Ninguém diminuía o passo. Ninguém olhava para o rosto dele. Os seguranças já tinham reparado nele mais de uma vez naquela noite. Permaneciam a certa distância, com a atenção calma de homens pagos para manter verdades incômodas longe de lugares elegantes. Tinham sido treinados para não criar escândalos. O trabalho deles era mais discreto do que isso. Redirecionavam, desanimavam, apagavam. Faziam o desconforto visível virar distância invisível. O nome dele era Dimas. Tinha 63 anos. Os cabelos brancos apareciam nas laterais da cabeça e marcas profundas ocupavam sua testa de um jeito tão definitivo que, mesmo parado, o rosto dele parecia lembrar algo difícil. A camisa estava rasgada em um dos ombros, a barra da calça estava desfiada. As solas dos sapatos tinham se gasto tanto que o calor do chão parecia subir direto para os ossos. Ele não comia desde a manhã do dia anterior. A fome agora morava dentro dele com a constância opaca de um segundo coração. Depois de um tempo, foi escorregando até se sentar junto ao muro frio de pedra ao lado do portão e fechou os olhos. O estômago fez um barulho oco. Ele dobrou a placa de papelão uma vez, depois desdobrou de novo, apertando-a contra o peito como se precisasse confirmar que ela ainda estava ali. Lá dentro do Hotel Imperial do Atlântico, 240 convidados estavam sentados em mesas cobertas por tecidos finos, sob lustres que desciam do teto como rios de cristal congelado. Cada mesa brilhava entre arranjos de rosas brancas e luz de velas. Havia 4 talheres ao lado de cada prato, 3 taças acima de cada faca, e uma orquestra tocava baixo em um palco montado ao fundo do salão. Era a gala anual do Grupo Alencastro, uma das empresas privadas de investimentos mais influentes do mundo. O ambiente tinha cheiro de dinheiro, madeira polida, vinho e certeza. No centro dessa certeza circulava Augusto Seabra. Ele tinha 51 anos, ombros largos, postura calma e uma composição precisa, com um rosto que um escultor talvez escolhesse para representar autoridade sem compaixão. Seus olhos atravessavam um ambiente da mesma forma que refletores atravessam a neblina, frios, controlados, atentos a tudo. Não tinha pressa, porque homens como Augusto nunca precisavam ter. Os lugares se ajustavam à presença dele. As conversas mudavam de direção quando ele se aproximava. Os sorrisos se abriam um pouco mais quando ele lançava o olhar. Quem tinha poder reconhecia o dele. Quem não tinha, percebia ainda mais rápido. Augusto mantinha um hábito particular que quase ninguém fora de seu círculo mais fechado conhecia. Ele fazia apostas. Não grandes apostas públicas, nada espalhafatoso ou vulgar. Eram apostas específicas, silenciosas, quase médicas. Ele previa uma humilhação antes que ela acontecesse. Um funcionário nervoso derrubando o vinho. Um marido dizendo a frase errada. Um conselheiro rindo alto demais na hora errada. Estudava o funcionamento delicado do medo social como outros homens estudavam o mercado. Seus amigos achavam divertido. Augusto achava esclarecedor. Para ele, a pressão revelava caráter. Naquela noite, já tinha acertado 2 vezes antes mesmo do prato principal. Um executivo júnior realmente havia manchado uma toalha branca com vinho tinto depois que Augusto comentou, baixinho, que isso aconteceria. Mais tarde, a esposa de um convidado soltou exatamente a observação defensiva que ele previra quando se viu diante do sucesso de outra mulher. Ele girava lentamente a taça entre os dedos quando o amigo Cláudio se inclinou para perto. Cláudio tinha rosto redondo, voz agradável e vivia à beira do riso. Era do tipo que confundia crueldade com humor, desde que não fosse ele o alvo. Falou em tom baixo que havia um mendigo velho do lado de fora do portão.
magro, sujo, com uma placa de papelão na mão. Cláudio disse, sorrindo, que talvez fosse engraçado trazê-lo para dentro e colocá-lo em uma das mesas do fundo, só para ver os convidados lutando para manter as boas maneiras. Augusto ficou imóvel. Era assim que os mais próximos sabiam que uma ideia tinha prendido sua atenção. Ele girou a haste da taça entre 2 dedos e respondeu, quase sem mudar o tom: "Tragam ele para dentro." Cláudio piscou. "Está falando sério?" "Sim", disse Augusto. "Nada de comida no portão, nada de dinheiro. Tragam ele para dentro. Deem um jeito para que possa se sentar à mesa. Coloquem na mesa 7, lá no fundo. E não expliquem nada a ninguém." Cláudio riu, satisfeito. "Você quer assistir? Eu quero ver", respondeu Augusto. 2 seguranças foram mandados para fora. Encontraram Dimas exatamente como Cláudio havia descrito, sentado com as costas apoiadas na pedra, os olhos fechados e a placa descansando sobre os joelhos. Um deles se abaixou e disse em voz baixa que ele tinha sido convidado a entrar como hóspede. Dimas abriu os olhos devagar, olhou de um segurança para o outro sem dizer nada. Não havia gratidão em seu rosto, mas também não havia desconfiança. Apenas a quietude atenta de um homem que aprendera, com o tempo, que bondades inesperadas quase sempre vinham acompanhadas de outra intenção escondida. Depois de alguns segundos, ele assentiu e se levantou. No saguão do hotel, um funcionário trouxe uma camisa branca que estava nos achados e perdidos. Ficou larga demais nele, mas Dimas a abotoou com cuidado e a colocou para dentro da calça com dignidade silenciosa. Também acharam um par de mocassins esquecidos havia meses por um hóspede que nunca voltou para buscá-los. Uma camareira tirou a poeira da calça dele como pôde. Outra ajeitou seus cabelos brancos para trás. Ninguém fez perguntas. Trabalhadores de hotel entendem hierarquia melhor do que muitos investidores. Sabem quando algo estranho está acontecendo e sabem que a maneira mais segura de sobreviver a isso é continuar sendo eficientes. Poucos minutos depois, Dimas foi conduzido até o salão e colocado na mesa 7, perto do fundo. A reação foi imediata e muda. Os convidados daquela mesa olharam para ele, depois uns para os outros. Uma mulher de vestido dourado puxou a cadeira alguns centímetros para o lado. Um homem de terno cinza olhou o celular mesmo sem ter recebido mensagem alguma. Outra mulher esboçou aquele sorriso tenso e incerto que as pessoas usam quando ainda não encontraram a emoção socialmente aceitável para o momento. Dimas abriu o guardanapo e o colocou sobre o colo. Não demonstrou nervosismo. Não parecia envergonhado diante daquele lugar. Olhou para os lustres, depois para a orquestra, depois para os pratos à sua frente com a calma atenta de alguém disposto a observar a beleza mesmo sabendo que ela não lhe pertence. Do outro lado do salão, Augusto observava. Cláudio já ria baixo, mas Augusto quase não escutava. O que chamava sua atenção agora não era mais a piada, era a compostura do velho. Augusto sabia que a maioria das pessoas se revelava no instante em que cruzavam um limite que achava não merecer. Ficavam ansiosas demais ou envergonhadas demais, falavam alto, agradeciam demais, defendiam-se demais. Dimas não fazia nada disso. Comia devagar, pequenas porções, sem exagero, sem pressa. Um garçom hesitou por um instante antes de encher sua taça, apenas o tempo suficiente para registrar a estranheza, e depois continuou. Augusto percebeu isso também. Percebia tudo. O modo como os ombros à volta de Dimas se posicionavam, a reorganização invisível do espaço social, a forma como uma sala tentava se preservar de uma suposta contaminação, enquanto fingia que não fazia isso. 20 minutos depois do início do jantar, uma jornalista chegou à mesa 7. O nome dela era Marina. Tinha 26 anos, olhar atento e mente rápida, e trabalhava para um portal de notícias econômicas que cobria a gala do Grupo Alencastro havia 3 anos seguidos. Tinha entrado pelo corredor reservado à imprensa, recebido a indicação de sua mesa e se sentado com a concentração prática de quem esperava apenas mais uma noite de discursos ensaiados e mitologia corporativa bem polida. Ela notou Dimas na mesma hora, a camisa larga demais, os sapatos evidentemente emprestados, o espaço criado ao redor dele pelos outros convidados, o fato de ninguém tê-lo apresentado, o silêncio coletivo que dizia que ele exigia uma explicação, embora ninguém quisesse ser a pessoa a pedir essa explicação. Sem comentar nada, Marina serviu água no copo dele. Dimas olhou para ela e agradeceu em voz baixa. Ela se apresentou. Ele respondeu de forma simples. Dimas.
Dimas. Ela perguntou se ele estava gostando da noite. A comida é muito boa, ele disse. E esses lustres me lembram uma coisa que vi muitos anos atrás, em um prédio público em Brasília, quando eu era jovem e estava no meu primeiro emprego de verdade, antes de tudo mudar. As últimas palavras saíram sem drama. Mesmo assim, carregavam o peso claro de uma porta aberta só um pouco. Marina apoiou a caneta na mesa. O que o senhor fazia? Perguntou. Durante muitos anos eu respondia que isso dependia de qual parte da minha vida a pessoa queria conhecer. Marina sorriu de leve. E agora? Agora eu acho que a resposta mais verdadeira é que eu ganhei dinheiro, disse ele. Depois perdi. E depois perdi tudo o que vinha junto. Na mesa principal, Augusto tinha notado o interesse dela, mas ainda não estava preocupado. Lidava com jornalistas havia muitos anos. Histórias podiam ser enfraquecidas, desviadas, adiadas até perderem força. Sua diretora de comunicação, Natália, estava ali. Se qualquer coisa começasse a ir numa direção inconveniente, havia mecanismos para conter isso. A orquestra passou para uma música mais leve. Taças se tocaram. O ambiente pareceu relaxar outra vez, mas nem todos estavam relaxados. Em outra mesa estava Fábio, um dos sócios mais jovens de Augusto. Tinha 38 anos, era casado, pai de 2 filhos, financiava apartamento, escola e vida inteira com o que o Grupo Alencastro lhe proporcionava. Havia 15 minutos que observava Augusto mais do que o próprio prato. Alguma coisa na atenção dele voltada para a mesa 7 deixava Fábio inquieto. 18 meses antes, ele ouvira algo que não deveria ter ouvido. Um corredor, uma porta entreaberta, 2 vozes. Uma delas era de Vicente. Números, transferências, referências a datas. Na época, Fábio disse a si mesmo que não tinha contexto suficiente, que suspeita não era prova, que sua obrigação era com os fatos, e como não possuía fatos suficientes, o silêncio ainda era a posição mais responsável. Naquela noite, pela primeira vez, ele já não conseguia acreditar nisso. Quando a sobremesa chegou, o mestre de cerimônias, um homem de fala elegante chamado Renato, subiu ao púlpito e anunciou que, depois dos discursos formais, o microfone ficaria aberto para qualquer convidado que quisesse dizer algumas palavras. Era uma tradição antiga do Grupo Alencastro, quase sempre inofensiva, quase sempre esquecível. Um conselheiro, um cliente importante, talvez um parceiro estratégico falando sobre crescimento, visão e confiança. Algo seguro. Na mesa 7, Marina se inclinou e perguntou, agora com mais cuidado, o que Dimas tinha feito antes de a vida colocá-lo na calçada, do lado de fora daquele hotel. Ele olhou a toalha por um instante. Depois respondeu, eu comandava uma empresa. Marina esperou. Não era pequena. Ela voltou a observá-lo com mais atenção. Então ele disse o nome. O efeito no rosto dela foi imediato. Qualquer pessoa que tivesse acompanhado a história financeira brasileira e africana de anos atrás reconheceria aquele nome. A quebra daquela empresa tinha destruído a poupança de mais de 30 mil famílias em vários países. Durante muito tempo, o caso foi citado como uma das maiores tragédias privadas de investimento da região. A narrativa pública, durante anos, se acomodou em torno de um vilão principal, o fundador que desapareceu antes de prestar contas de verdade. Marina ficou alguns segundos incapaz de encaixar o velho arruinado, com sapatos emprestados, naquele nome que acabara de ouvir. O senhor está dizendo, ela sussurrou, que era aquele homem? Dimas pousou a colher ao lado do prato. Depois assentiu. Sem vergonha exibida, sem atuação, sem pedido de pena. Apenas um reconhecimento lento e firme. Marina sentiu a garganta apertar. O instinto mandava pegar o gravador na mesma hora, mas havia algo na serenidade dele que a fez esperar. Ela já tinha entrevistado homens negando culpa, homens diminuindo culpa, homens chorando pela culpa, homens escondendo culpa atrás de desculpas. Aquilo era diferente. Parecia um homem que passou 15 anos andando em direção à própria sentença e, enfim, tinha chegado. Por que o senhor veio aqui hoje? Ela perguntou. Dimas olhou para o outro lado do salão. Para encontrar alguém. Antes que Marina perguntasse mais alguma coisa, Renato anunciou o início das falas livres. Um conselheiro falou primeiro por 3 minutos sobre resiliência e inovação. Depois, um cliente antigo ocupou o microfone para repetir frases impecáveis sobre parceria, crescimento e confiança. Então Renato sorriu e perguntou se mais alguém gostaria de falar. Houve a pausa de sempre. E então,
da mesa 7 no fundo do salão, Dimas se levantou. Todos os rostos daquela mesa se viraram para ele. Renato congelou por uma fração de segundo e olhou, quase sem perceber, para Augusto. Augusto já estava olhando. O divertimento tinha desaparecido de seu rosto. No lugar, havia algo mais duro. Depois de um breve silêncio, ele fez um pequeno gesto positivo com a cabeça. Renato se afastou do púlpito e indicou o microfone. Dimas começou a andar. No início, a sala não entendeu totalmente o que estava acontecendo. Algumas conversas seguiram. Algumas pessoas continuaram comendo, mas o silêncio foi se espalhando de mesa em mesa enquanto ele avançava. Não arrastava os pés, não mantinha os olhos baixos, não se movia como um intruso que recebera permissão por acidente. Caminhava como um homem que já estivera em lugares importantes e que, apesar de tudo, não tinha esquecido como se faz isso. Ao chegar ao púlpito, colocou as duas mãos nas laterais e encarou o salão. Não falou imediatamente. O silêncio se aprofundou. A orquestra não voltou a tocar. Por fim ele disse, em voz firme e grave o bastante para alcançar todos os cantos: "Boa noite." Agradeceu ao anfitrião pelo convite. Uma onda discreta de incerteza passou pelas mesas da frente. "Meu nome é Dimas", disse ele. "Eu vim de muito longe para estar neste salão hoje. Não apenas do lado de fora deste portão. Vim de outra vida inteira." Ele colocou a mão no bolso da calça, tirou a placa de papelão dobrada e a deixou virada para baixo sobre o púlpito. Depois continuou: "Quero dizer uma coisa que levei 15 anos para entender. Não aprendi em livro, não aprendi com pastor, não aprendi diante de juiz. Aprendi perdendo tudo o que eu tinha e sobrevivendo tempo suficiente à perda para parar de mentir sobre ela." Do outro lado do salão, a mão de Augusto se fechou levemente sobre a toalha. Dimas olhou diretamente para ele e Augusto sentiu. Já tinha sido encarado por reguladores, jornalistas, investidores traídos, antigos parceiros. Conhecia a acusação, conhecia a indignação moral, mas aquilo era outra coisa. Era reconhecimento, o tipo de reconhecimento que vem carregando história. Dimas começou do começo. Disse que já havia estado em salões exatamente como aquele. Não naquele hotel, nem naquela cidade, mas na mesma arquitetura do poder. Cristal, aplausos, segurança cara, a atmosfera embriagante de gente que acredita estar construindo o mundo quando, na verdade, está apenas lucrando com suas fragilidades. Disse novamente no microfone o nome da empresa. Agora mais cabeças se viraram bruscamente. Ele não descreveu a empresa como uma fraude desde o princípio. Descreveu como uma ideia honesta corrompida pelo crescimento, pelo ego, pelo atraso e pelo medo. Um fundo criado para permitir que famílias comuns investissem pequenos valores e recebessem retorno real. No começo, funcionou. Pessoas ganharam. A confiança aumentou. Vieram os prêmios. Vieram riscos maiores. O mercado mudou. Os retornos enfraqueceram. Em vez de parar, ele cobriu uma promessa com outra. Convenceu a si mesmo de que era temporário. Disse a si mesmo que conseguiria consertar tudo antes que alguém sofresse um dano irreversível. Então ultrapassou a linha. Ele disse isso sem rodeio. "Eu ultrapassei." O salão silenciou de outro jeito. Aquilo não era uma confissão para emocionar. Era um corte. Dimas admitiu que continuou recebendo dinheiro novo para cumprir compromissos antigos, mantendo a aparência de estabilidade quando a base já estava apodrecendo. Sabia o suficiente para parar. Não parou. 30.000 famílias pagaram por essa decisão. Na mesa 3, uma mulher chamada Miriam começou a chorar em silêncio. Ela tinha 31 anos, era do Senegal e estava ali não como rica convidada, mas porque sua empresa a incluíra na lista para ampliar contatos. A mãe dela tinha sido uma das 30.000 pessoas atingidas. Miriam vira a família reconstruir a vida quase do zero, enquanto homens bem vestidos falavam em movimento do mercado, como se devastação fosse clima. Na mesa 7, Marina finalmente ligou o gravador. Dimas seguiu. Disse que, depois do colapso, fugiu. Não de forma nobre, nem planejada, apenas fugiu. Correu como corre um homem que entende que não existe mais saída boa, apenas sobrevivência e uma possibilidade cada vez menor de um dia encarar aquilo em que se tornou. Passou anos cruzando países, fazendo trabalhos temporários, dormindo mal, levando o colapso dentro do peito como uma febre que nunca ia embora por completo. No começo dizia a si mesmo que estava procurando redenção. Mais tarde, admitiu que estava mesmo procurando uma pessoa, um homem
homem que já sabia, antes do público saber, que o fundo estava desmoronando. Um homem que usou esse conhecimento. Um homem que ajudou a acelerar a queda e a retirar vantagem dos últimos pedaços daquela ruína. Na mesa principal, Vicente ficou completamente imóvel. Poucos convidados sabiam muito sobre ele, e ele preferia assim. Tinha pouco mais de 50 anos, usava óculos discretos, ocupava formalmente o cargo de consultor estratégico e, na prática, tinha influência silenciosa. Raramente falava em público porque sua utilidade sempre dependeu do fato de os outros subestimarem tudo o que passava por suas mãos. Dimas tirou de dentro da camisa um envelope pardo grosso. Colocou-o ao lado da placa. Dentro deste envelope, disse, há 11 registros de transferência feitos por uma estrutura offshore ligada ao meu fundo nos 18 meses anteriores ao colapso. 9 milhões de dólares passaram por uma consultoria sem funcionários públicos registrados, sem operação visível e com um único diretor formal. Ele olhou na direção de Vicente. Então disse o nome dele. A sala mudou. Não de forma barulhenta, mas de forma nítida. Vicente se levantou de repente, apontando para o púlpito com o braço duro. Isso é calúnia, disse em voz alta. Uma acusação absurda. Dimas não elevou o tom. Eu esperava exatamente essa resposta. Em seguida, descreveu o segundo documento dentro do envelope. Um memorando escrito à mão, aconselhando sobre o melhor momento para retirar recursos antes de qualquer revelação pública, permitindo lucro privado, enquanto as famílias comuns continuavam sem saber de nada. Ele não revelou tudo. Não precisava. Disse o suficiente. O rosto de Vicente mudou rápido demais para conseguir se reorganizar. A esposa dele segurou seu braço. Ele se sentou. Nas laterais do salão, celulares começaram a aparecer acima do nível das mesas, discretamente. Não como ação combinada, como decisões individuais. Um convidado, depois outro, depois mais um. Cada um concluindo, sozinho, que aquilo não podia desaparecer quando o salão esvaziasse. Natália viu os celulares e entendeu no mesmo instante que o controle estava escapando. Augusto se levantou. Não foi direto ao púlpito. Falou da própria mesa, com a voz controlada de quem passou décadas treinando calma estratégica. Este não é o lugar nem o procedimento adequado para acusações sem verificação, disse ele. Se existem documentos, devem ser entregues às autoridades e não apresentados em um salão durante uma gala privada. Dimas virou-se para ele. Eu concordo, respondeu. O lugar correto são as autoridades. Eu procurei as autoridades em 3 países, durante muitos anos. Elas reconheceram as denúncias. Depois encerraram tudo. Ele pegou a placa de papelão e a virou. De um lado estava escrito em letras grandes, estou com fome. Alguns convidados desviaram o olhar. Então ele mostrou o outro lado. Em letras menores e mais cuidadosas, estava escrito, eu tenho provas. O som que percorreu o salão foi algo entre um suspiro e um choque. Escrevi isso há 3 dias, disse Dimas, e fiquei do lado de fora deste hotel esperando. Eu não sabia quem iria notar. Só sabia que, em algum momento, alguém lá de dentro notaria. O chefe de segurança de Augusto já tinha dado alguns passos na direção do púlpito quando Dimas disse, com toda a calma, ao microfone, que o envelope sobre a mesa não era a única cópia existente. 3 pessoas diferentes, em 3 países diferentes, guardavam cópias completas de tudo. Se ele não fizesse uma ligação específica até às 8 horas da manhã seguinte, os registros seriam enviados ao mesmo tempo para 6 órgãos reguladores e 4 grandes veículos de imprensa. O chefe de segurança parou. O salão inteiro segurou a respiração. Augusto fez um leve gesto negativo com a cabeça. O homem recuou. E todos naquele salão entenderam ao mesmo tempo que o que quer que aquela noite tivesse sido no começo já não era mais uma brincadeira. Dimas ajeitou a camisa branca emprestada com as 2 mãos. Então disse que ainda não havia terminado. As palavras seguintes surpreenderam a sala ainda mais do que os documentos. Ele disse que o que vinha agora não era sobre lei nem dinheiro. Era sobre o que 15 anos de exílio tinham lhe ensinado sobre as pessoas. Olhou ao redor. Eu acredito que a maioria dos senhores aqui é formada por pessoas boas, disse. Digo isso com sinceridade, mas a bondade fica muito fraca quando custa conforto.
Ninguém se moveu. Eu fiquei com fome do lado de fora deste portão, continuou. E quase todas as pessoas que entraram neste hotel passaram por mim como se eu fosse parte da pedra. Talvez algumas até fizessem uma doação depois. Talvez algumas até rezassem por mim em silêncio. Mas antes disso fizeram a coisa mais fácil. Me apagaram. Na mesa 3, Miriam se levantou. Disse seu nome e falou que sua mãe tinha sido uma das 30.000 famílias atingidas. Disse que não queria dinheiro naquela noite, nem pedido de desculpa. Queria apenas uma coisa, que as pessoas arruinadas por decisões assim deixassem de ser tratadas como números. Elas continuaram sendo pessoas em todos os dias dos 15 anos seguintes ao escândalo. Pessoas enquanto ninguém poderoso prestava atenção. Depois um homem de Lagos se levantou e disse que o pai dele investira no fundo e nunca tinha se recuperado. Em seguida, um auditor canadense disse que queria ver os documentos na manhã seguinte. Depois, outro convidado se levantou. E outro. Nem todos tinham relação direta com o colapso. Alguns apenas tinham chegado ao ponto em que ficar calados já parecia participação. Fábio atravessou o salão e falou baixo ao ouvido de Augusto. Admitiu que ouvira algo 18 meses antes e não denunciara. Disse que aquela noite tinha mudado o significado do silêncio. Augusto ouviu sem demonstrar nada. Depois começou a caminhar em direção ao púlpito. O salão se abriu para ele. Parou ao lado de Dimas. Pela primeira vez, os dois estavam de pé, lado a lado diante de todos. Augusto em um smoking impecável, Dimas em uma camisa dos achados e perdidos. O contraste era quase absurdo. Ainda assim, ali, os dois tinham a mesma altura. E alguma coisa nisso deixou o ambiente mais desconfortável do que qualquer pessoa saberia explicar. Augusto perguntou em voz baixa se poderiam conversar em particular. Dimas olhou para ele por um longo momento. Depois respondeu: "Eu não faço mais conversas em particular." Um arrepio percorreu o salão. Augusto voltou o rosto para os demais. 230 olhos estavam voltados para ele. Celulares sobre as mesas. Miriam ainda em pé perto da mesa 3. O auditor com a caneta pronta. Natália imóvel. Vicente rígido e pálido. Cláudio olhando para o chão, como se o humor tivesse virado alguma coisa que ele já não sabia usar. Alguma coisa mudou dentro de Augusto. Não de forma teatral, de forma interna. Ele pegou o microfone e disse que o grupo Alencastro não contestaria os documentos apresentados no púlpito. Sua equipe jurídica entraria em contato com as autoridades competentes na manhã seguinte. O envolvimento descrito seria informado. Ele reconheceu que sabia havia cerca de 2 anos da existência de irregularidades na antiga relação entre o grupo e o fundo já quebrado. "Eu tomei a decisão errada", disse com clareza. As palavras caíram no ambiente como uma pedra na água funda. Ninguém aplaudiu. Veio apenas aquele mesmo suspiro coletivo, estranho e pesado. Depois disso, a noite jamais voltou ao que era. Os convidados passaram a se mover menos como participantes de um evento e mais como testemunhas. Os funcionários deixaram de fingir que o serviço era a parte mais importante da noite. 2 garçons abandonaram as bandejas e ficaram ouvindo da parede. Até a orquestra permaneceu imóvel. Mais tarde, quando as pessoas começaram a ir embora devagar, Miriam se aproximou da mesa de Augusto e repetiu o que mais importava para ela. 30.000 famílias não eram estatística, não eram processo, não eram evento regulatório, eram pessoas que acordavam todos os dias ainda vivendo dentro das consequências. Augusto não tentou se defender, disse apenas: "Eu sei." Ninguém ali tinha como saber se ele sabia de verdade. À meia-noite, o salão já estava quase vazio. Na mesa 7, um garçom jovem, enquanto recolhia os pratos da sobremesa, encontrou um bilhete dobrado debaixo de um deles. Havia 2 nomes escritos com cuidado: um fundo comunitário no Senegal e uma clínica de assistência jurídica em Lagos. Abaixo 4 palavras: "Eles continuam lá." O garçom dobrou o papel outra vez e o guardou no bolso. Vicente foi para casa sem dizer nada. A esposa dirigiu porque as mãos dele não estavam firmes o bastante. Mais tarde, na cozinha escura, ele ficou sentado sem acender a luz e pensou em um memorando que escrevera anos antes, um documento que durante muito tempo convencera a si mesmo de que pertencia a uma lógica necessária e não a uma catástrofe moral. Pela primeira vez, essa mentira deixou de funcionar. Marina enviou a primeira matéria às 4h15 da manhã, de uma cafeteria perto da zona portuária. 7 minutos depois, o editor ligou pedindo que ela esperasse 18 horas para publicar. Mais coisas estavam chegando. Um auditor já tinha feito contato. Outra fonte já sugeria correspondências internas. A história já estava deixando de ser um episódio isolado para se tornar
assinar estrutura. 3 dias depois, começaram as entregas formais a órgãos reguladores e equipes jurídicas. Uma analista de compliance enviou um memorando de 8 páginas. O auditor canadense mandou uma análise técnica das estruturas de conta. Um pacote criptografado e anônimo apareceu com trocas de mensagens internas que ninguém de fora do grupo Alencastro deveria possuir. Um escritório de advocacia representando antigos autores reabriu vias que estavam paradas havia anos. Os advogados de Vicente começaram a colaborar. O grupo Alencastro não se opôs aos pedidos de informação. O mercado percebeu. O mundo financeiro sempre percebe não apenas o que empresas poderosas negam, mas também o que escolhem não negar. Marina foi procurar Dimas no quarto simples perto da orla onde ele estava hospedado. Quando chegou, ele havia saído havia algumas horas. Seus poucos pertences continuavam ali. Uma bolsa, roupas dobradas e uma fotografia antiga de uma mulher com 2 crianças. Quando voltou, parecia estranhamente descansado, não triunfante, não aliviado, apenas mais leve de um jeito que ela não esperava. Tomaram chá. Ela perguntou o que ele queria agora, não da lei, não do jornalismo, mas para si mesmo. Dimas pensou bastante antes de responder. Queria alguma forma de reparação para as famílias. Queria a verdade completa no registro público. Queria dormir uma noite inteira sem acordar sentindo o peso do envelope que carregara por 15 anos. Pediu que ela não mencionasse a fotografia. Ela concordou na mesma hora. Nos meses seguintes, o vídeo gravado no salão se espalhou para muito além do hotel. Estudantes discutiram o caso na Zâmbia. Um centro comunitário exibiu a gravação na África do Sul. Uma professora de economia mostrou trechos para a turma e parou na frase "eu ultrapassei", perguntando como soa uma linha moral quando é descrita por quem a atravessou. Uma avó assistiu ao vídeo 4 vezes em uma mesma noite e disse à neta que a verdade tem um som próprio quando custou caro demais. 2 anos depois, Dimas recebeu uma carta de uma senhora de 72 anos que havia perdido dinheiro no colapso. Ela escreveu que não queria compensação vinda dele. O processo seguiria o caminho que tivesse de seguir. Queria apenas que ele soubesse que o tinha perdoado. Levou os 15 anos completos, nem um dia a menos, mas tinha perdoado. Dimas leu a carta 3 vezes. Depois a colocou no mesmo bolso interno onde antes ficava o envelope pardo. No fim, a coalizão jurídica publicou um resumo público dos resultados do caso. Não foi escrito em tom de vitória. Alguns resultados foram parciais, alguns foram insuficientes. Alguns pedidos fracassaram por motivos de jurisdição, mas nomes foram expostos, valores foram registrados, estruturas foram explicadas de forma clara. Pela primeira vez, o registro existia diante do público. A Clínica de Assistência Jurídica em Lagos recebeu dezenas de doações espontâneas, depois que as pessoas viram a gravação e procuraram os nomes no bilhete de Dimas. O fundo comunitário no Senegal também. Um garçom do hotel, que havia doado $35, descobriu semanas mais tarde que um doador anônimo tinha igualado todas as contribuições da primeira semana. Chorou no intervalo do trabalho, sem entender direito por quê. Talvez porque pela primeira vez, um gesto pequeno dele tivesse entrado em uma corrente maior do que a simples sobrevivência. 6 semanas depois da gala, Marina recebeu uma mensagem curta de Dimas pelo formulário de contato do portal. Ele escreveu que estava vivendo em uma cidade litorânea cujo nome preferia não dizer, que o quarto era limpo, que a filha havia lhe enviado uma mensagem com mais de 2 frases, que a tinha lido muitas vezes. Em uma resposta posterior, escreveu apenas 2 palavras: chegando lá. A vida é passageira. A maioria das pessoas sabe disso apenas como informação. Aquele salão estava cheio de gente que entendia a mortalidade de forma abstrata, como se entende o clima de um país onde nunca se esteve. Dimas viveu dentro da fragilidade por 15 anos, não como filosofia, mas como calçada, fome, distância, vergonha e o trabalho exaustivo de continuar existindo. E em algum ponto dentro dessa ruína, ele perdeu a amargura antes de perder a clareza. Clareza não é suavidade, não é inocência, não apaga a culpa nem devolve o que foi arrancado. Apenas dá nome ao que é verdadeiro quando as desculpas já terminaram de queimar. Dimas entrou naquele salão com quase nada. Uma placa de papelão, uma camisa emprestada e um envelope. Saiu depois de fazer o que anos de cartas jurídicas, denúncias arquivadas e silêncio administrado não conseguiram fazer:
ficou de pé em uma sala concentrada de poder e falou a verdade em voz alta, sem pedir licença. Nem tudo foi reparado. As 30.000 famílias não receberam tudo de volta. Certos danos permanecem incompletos para sempre. A justiça, quando veio tarde e desigual. Mas alguma coisa foi nomeada naquela noite no Hotel Imperial do Atlântico, no Rio de Janeiro, algo que até então não tinha sido arrancado para a luz. Um segredo mantido vivo por 15 anos pela distância, pelo medo e pela certeza de que o homem que o carregava jamais voltaria a entrar em um lugar onde o poder fosse obrigado a escutá-lo. Essa certeza estava errada. O que essa história pede é pequeno. Não uma revolução, não um discurso, nem necessariamente generosidade. Só isto. Da próxima vez que você passar por alguém que o mundo tornou fácil ignorar, alguém com frio, fome, vergonha, deslocado ou invisível, olhe de verdade, ao menos uma vez. Não como teatro, não como caridade, apenas como reconhecimento. Deixe que seus olhos confirmem que aquela pessoa existe. Às vezes, é assim que a dignidade humana começa de novo. E no fim, talvez seja a única coisa que realmente dura mais do que os lustres. E assim, em uma noite cercada de luxo, silêncio e aparências, foi um homem que não tinha mais nada quem obrigou o poder a ouvir a verdade. Dimas não entrou naquele salão para recuperar o passado. Entrou para lembrar a todos que a dignidade de uma pessoa não desaparece com a pobreza, com a queda ou com o tempo. Porque no fim, o que realmente revela quem somos não é a riqueza que exibimos diante dos outros, mas a forma como enxergamos quem o mundo tenta tornar invisível. Se essa história tocou você, compartilhe sua reflexão nos comentários e continue acompanhando o canal Dose de Conhecimento, onde cada história traz uma mensagem sobre humanidade, justiça e o verdadeiro valor de cada vida.